Hoje eu quero falar sobre 7 coisas que você pode se tornar. Repita comigo, 7 coisas que você pode se tornar. Para suprir as necessidades de outros. E que não necessariamente custam um só centavo. É sobre isso que eu vou falar. 7 coisas que você pode se tornar para suprir as necessidades de outros e que não necessariamente custam um único centavo. Este sermão é um sermão que o título é muito mais longo do que o normal. Geralmente a gente, quando estuda homilética, a gente aprende que os títulos dos sermões devem ser curtos. Mas um dos sermões mais famosos da história, ele tem cerca de 50 palavras no título. O meu está mais curto, o meu título. Mas não importa o título, o importante é o conteúdo. Né? Eu penso que nós vamos ser abençoados por ele. Vamos começar examinando o título. 7 coisas que você pode se tornar. São coisas boas que você quer ser. Em segundo lugar, são coisas que podem suprir as necessidades de outros. Né? E isso é importante. E que não necessariamente custam um único centavo. Então, todos nós podemos desenvolver estas coisas. Não vai nos custar nada. Amém? Então vamos lá. Número 1. Torne-se um curador. Quase todo mundo pode ser classificado ou como um curador ou um feridor. Existem muito mais feridores no mundo hoje. Algumas pessoas usam armas de fogo e facas, enquanto outros usam palavras odiosas para ferir aqueles à sua volta. Algumas pessoas tornam as coisas melhores, outras tornam as coisas piores. A parábola do bom samaritano, que Jesus contou, que está em Lucas, capítulo 10, versículos 30 a 37, é o caso. É até desapontador que nós especificamente chamemos esse samaritano de bom samaritano. Não seria muito melhor se nós simplesmente pensássemos no comportamento dele como normal? Não é? Ou médio? Nós todos deveríamos ser o tipo de pessoa que ele era. Nós todos deveríamos proceder como ele procedeu. Jesus estava tentando explicar como é que nós devemos tratar o nosso próximo. Ele contou uma história sobre um assalto. Ele disse que um homem foi espancado, roubado e deixado quase morto à beira da estrada. 3 pessoas passaram por ali, uma atrás da outra. Primeiro foi um sacerdote. Que sorte, né? Todo mundo imagina que o sacerdote iria ajudar aquele pobre coitado que estava ferido, caído ao lado da estrada. Mas não, ele não queria se envolver. Este é um grande problema hoje, não é? As pessoas não querem se envolver. Você acha que, quem sabe, ele poderia se atrasar para um compromisso? Afinal, tinha o culto na Pibra, às 5h30 da tarde. Ele não podia se atrasar? Será que foi por isso que ele não parou? Será que porque ele pensou que iria sujar a sua batina, o seu manto, ia amassar a sua roupa? E como ele tinha aquele compromisso importante, não podia chegar ali sujo, amassado. O que nós sabemos é que, segundo Jesus, ele simplesmente passou para o outro lado da estrada e passou de largo. Passou ao largo do homem. Não parou para dar atenção para aquele homem. E em seguida veio um levita. Talvez ele sentiu que simplesmente não tinha tempo para isto. Ele precisava estar lá no ensaio, no louvor, às 3h da tarde. O tempo estava correndo. E era mais importante estar no ensaio, talvez, do que louvar o Senhor lá na casa dele, do que atender aquele homem que estava caído à beira da estrada. Ainda que estivesse quase à morte.
O fato é que ele pensou, talvez, não era culpa dele, afinal, né? Que aquele homem estava naquela situação, que aquele homem estava naquele problema. Além disso, também ninguém ficaria sabendo se ele fez ou não fez alguma coisa pelo homem. E assim ele também passou de largo. E depois, então, chega um samaritano. Lembre-se, os samaritanos estavam no fundo da escala social. Se você pudesse pensar em alguém que os judeus odiavam, eram os samaritanos. Porque o samaritano não era nem judeu 100% e nem gentio. Era uma mistura. Isso para os judeus era horrível. Se fosse o samaritano que tivesse caído lá, ninguém o teria ajudado. Mas ele teve piedade do homem. Ele colocou curativo nas suas feridas. Ele colocou o homem machucado na sua própria montaria, seu cavalo ou o seu jumento, e o levou para a cidade. Para colocar em termos modernos, o que ele fez? Ele levou o homem para o Holiday Inn. Registrou lá um quarto para ele. Fez o check-in dele. E colocou tudo no seu cartão de crédito. Ele também disse ao gerente, se ele precisar ficar mais tempo, simplesmente acrescente isso à minha conta. Depois Jesus, então, se vira para a multidão que estava ouvindo esta parábola e diz, vá e faça o mesmo. Vá e faça o mesmo. Neste mesmo espírito, mais tarde o apóstolo Paulo escreve, levem os fardos uns dos outros, e desta maneira vocês cumprirão a lei de Cristo. Está em Gálatas 6:2. Então, a primeira coisa que nós devemos nos empenhar para nos tornarmos é um curador, não um feridor. Eu entendo que algumas vezes esta característica pode custar a você alguma coisa, como custou ao samaritano. Mas que recompensa você receberá? Segundo, seja um encorajador. Seja um encorajador. Romanos 12, versículos 5-8, lista 7 dons que Deus distribuiu ao seu povo. E entre eles está o dom de encorajamento, que é na versão corrigida, e na versão atualizada é chamada dom de exortar, e na NVI é chamado dom de dar ânimo, mas pode ser traduzido como, e esta é a ideia, encorajamento. Certamente que esta característica está no topo da lista das características que nós precisamos desenvolver. Não é? Em Atos capítulo 4, versículo 36, Barnabé foi chamado filho do encorajamento. Muito interessante, algumas traduções dizem filho da consolação, ou filho da exortação, mas a ideia, a palavra inclusive do grego é a mesma. A ideia, como está na NVI, é encorajador. Barnabé era um encorajador. Isto certamente era uma característica óbvia em sua vida. Você se lembra? Barnabé e Paulo foram selecionados pelo Espírito Santo para viajar para uma região que hoje é o país chamado Turquia, para espalhar as boas novas acerca de Jesus. Foi a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Mas, enquanto eles se preparavam, Barnabé tinha um sobrinho chamado João Marcos. E ele encorajou João Marcos a ir com eles nesta viagem. Mas à medida que eles viajavam, surgiu alguma dificuldade. A Bíblia não nos diz o que foi. Talvez a viagem estava ficando muito difícil. Talvez João Marcos ficou com saudade de casa. Qualquer que seja a razão, João Marcos desistiu e voltou para casa. Alguns anos mais tarde, quando Paulo e Barnabé estavam se preparando para realizar uma segunda viagem missionária, Barnabé queria levar João Marcos com eles. Mas Paulo se recusou. Paulo não queria levar o molenga, o moloide com ele. Paulo era duro. Ele não queria levar alguém que já tinha desistido. Como diríamos hoje na linguagem moderna, slang, né? Um loser.
Paulo não queria levar um loser com ele. Paulo não queria levar um perdedor. Então, por causa disso, Paulo e Barnabé decidiram se separar e formar duas equipes missionárias. Barnabé levou consigo João Marcos e Paulo arrumou um novo companheiro chamado Silas. E Barnabé passou a investir na vida de João Marcos. E nós não ouvimos falar mais nada deste rapaz no Novo Testamento, até muitos anos mais tarde, quando o apóstolo Paulo está na prisão em Roma. No final da vida de Paulo, ele está na prisão, escrevendo a Timóteo com instruções para que Timóteo venha visitá-lo. E ele escreve: traga Marcos com você, porque ele é útil ao meu ministério. Barnabé fez um trabalho tão grande com Marcos, que havia desistido, que era um perdedor, que era um loser, que era um molenga, que era um moloide, e o tornou um homem de Deus. Barnabé era um homem que acreditava na segunda chance. Ele encorajou João Marcos. Hoje, quando você abre o Novo Testamento, você abre nos evangelhos, o primeiro evangelho é de Mateus. O segundo evangelho é de Marcos. É isso? O evangelho de Marcos. E esse Marcos é o mesmo João Marcos, em quem Paulo não acreditou, mas em quem Barnabé acreditou e em quem ele investiu. Algumas pessoas parecem que têm o dom de mostrar a você onde é que você errou. Já notou? Aliás, acho que até o número de pessoas que gostam de apontar os seus erros é até maior, né? Agora, outras pessoas têm o dom de encorajar você a fazer melhor, a tentar de novo. Algumas pessoas que olham para você, olham para os seus erros e dizem: ok, você errou, mas vamos tentar de novo. E eles encorajam você a se levantar e a tentar outra vez. Não é? Nós agradecemos a Deus pelos Barnabés neste mundo. Aqueles que continuam a acreditar em nós. Eles nos dizem que nós sim podemos. Nós sim conseguiremos. Nós sim podemos prosseguir, porque a bênção de Deus virá sobre nós. Eles têm o coração cheio de compaixão. E eles estão prontos com uma mão estendida para ajudar quando nós caímos. São os Barnabés que Deus coloca na nossa vida. A maioria dos grandes líderes dos nossos dias não estaria onde eles estão, se não fosse por um encorajador em suas vidas. Semana eu estava lendo um livro, semana passada, e uma pessoa dizia, um líder dizia: meu maior encorajador foi minha mãe. Ela acreditou em mim, ela me ensinou na minha infância, ela me apoiou, ela me conduziu. Quando eu caía, ela me levantava, e ela me ajudava, ela sempre acreditou em mim. Fez uma grande mudança na vida dele, uma grande influência. E, como eu disse, a maioria das pessoas hoje que estão bem-sucedidas porque tiveram um encorajador. Tinha sido a mãe, tinha sido a esposa, tinha sido o pai, tinha sido o professor. Alguém estava por trás. E não custa nem um centavo você ser um encorajador. E esta é uma característica que é muito necessária. As pessoas precisam. Então, aprenda a ser um encorajador. Amém? Em primeiro lugar, aprenda a ser o quê? O curador. Segundo, aprenda a ser um encorajador. Terceira coisa que você pode se tornar, e que não custa dinheiro, é ouvinte. Ouvinte. Alguns anos atrás, um homem colocou no jornal, aqui nos Estados Unidos, na seção de anúncios pessoais, o seguinte anúncio: eu vou ouvir os seus problemas por $20 cada ligação. E ele recebeu muitas ligações. Porque ninguém tem tempo para ouvir os nossos problemas. Ninguém tem tempo do mundo atual. E cobrando $20, ele recebeu muitas ligações. A comunicação, ou a falta da comunicação, está por trás de muitas das mágoas, por trás das muitas feridas que nós experimentamos nesta vida. Você, às vezes, sente que você não está conseguindo se comunicar? Ou que você não está sendo realmente ouvido? Algumas pesquisas revelam que maridos e mulheres gastam cerca de 37 minutos por semana conversando um com o outro.
Uau, só, né, Marta? 37 minutos. E estas pesquisas também revelam que pais cujos filhos ainda estão em casa gastam ainda menos tempo conversando com eles. Será que realmente é verdade? Não estou falando daquela conversinha corriqueira. Também não estou falando de nós darmos sermão nos nossos filhos. Mas realmente conversar. Compartilhar. Perguntar como é que ele ou ela, ou seu filho, estão indo. Ouvir uma resposta. Realmente tentar entender o que eles estão dizendo. E as suas experiências. Se você realmente quer fazer algo que não custa dinheiro e que outras pessoas precisam, torne-se um ouvinte. Ouça as pessoas. Ouça as pessoas. Sabe onde as pessoas estão vazando seus problemas hoje? E eu digo vazando, nem extravasando. Aqui, Facebook. O que há de pessoas frustradas no Facebook e no WhatsApp? Eu fico triste de ver. Mas por que, em parte, essas pessoas estão fazendo isso? Porque elas não têm quem as ouça. Porque quando nós temos alguém que ouve, nós não precisamos extravasar aqui para todo mundo ficar sabendo. Estou frustrado essa semana com o irmão, estou frustrado com a minha esposa, estou frustrado com a minha esposa, estou frustrado com a vida, com o meu chefe, põe tudo aqui. Então, foi feita uma outra pesquisa que mostra que os casais que vivem mais felizes não postam sobre o seu relacionamento no Facebook. Isso não quer dizer que de vez em quando você não possa pôr lá uma palavra de gratidão pela sua esposa, pelo seu marido, falar alguma coisa de vocês. Mas, quando a pessoa começa a falar demais, é porque ela não tem quem a ouve. E às vezes também não é bem aquilo, né? Você descobre depois. Mas, independente disso, as pessoas precisam ser ouvidas. E não custa nada nós a ouvirmos. Ou as ouvirmos. Jesus era um bom ouvinte. As pessoas sentavam com ele tirava tempo. Às vezes as pessoas não tinham muito tempo, e eu tenho com Jesus de noite, com Nicodemos. E Jesus estava lá para ouvir. Para algumas pessoas é melhor horário. Eu sei que tem gente, por exemplo, que me liga 10h30 da noite. Porque imagina que naquele horário eu estou indo da célula para a minha casa dirigindo. Para mim é um bom horário, estou dirigindo. E para eles é um bom horário, porque já terminou o dia, já terminaram essas atividades e me ligam. E a gente fica conversando às vezes 1 hora até eu chegar em casa. Tem uns até já sabem quando eu chego em casa, pelo barulho que muda no telefone, sabia? As pessoas precisam de ouvintes. Seja um ouvinte. E não custa absolutamente nada ser um ouvinte. Quarto, seja um perdoador. Olha, guardar rancor é pior para o rancoroso, para aquele que tem o rancor, do que para aquele a quem se dirige o rancor. Porque a pessoa para quem se dirige o rancor, muitas vezes ela não está nem aí. Você está sofrendo porque você está guardando o rancor e ela não está nem aí para você. Essa é a verdade dos fatos. Não é? Perdoe as pessoas porque elas precisam disso. As pessoas precisam de perdão. Independente de elas sentirem ou não, elas precisam de perdão. Também perdoe as pessoas porque você precisa disso. Porque enquanto você não liberar perdão, você vai estar carregando uma carga, um fardo que você não precisa levar. Um fardo que você não precisa levar. Perdoe quando as pessoas fazem alguma coisa com você de propósito. Perdoe. Mas é difícil. Perdoe. Não deixe que isso controle a sua vida. Não deixe que isso controle seu relacionamento com Deus. Não deixe que isso controle as suas emoções. Perdoe seus pais por terem falhado com você. Você não teve pais perfeitos? Sim, eu quero lhe dizer uma boa notícia. Ninguém teve. Ninguém teve pais perfeitos. E muitos de nós trazemos mágoas dos nossos pais. Perdoe seus pais. Por terem falhado, por não serem tudo aquilo que você gostaria que eles tivessem sido. Por não terem feito tudo aquilo que você gostaria que eles tivessem feito. Perdoe seus filhos. Tem pais que têm mágoas dos filhos. Perdoe seus filhos. Seu filho não é perfeito, como você também não é. Às vezes vai falar coisas que machucam você. E vai fazer coisas que machucam você. Perdoe seus filhos. Jesus ensinou o perdão. Ele disse, olha, se vocês perdoarem aos homens as ofensas deles, também o seu Pai Celestial perdoará as suas ofensas.
Mas se vocês não perdoarem aos homens os pecados deles, tampouco seu Pai Celestial perdoará os seus pecados. Pedro pensou que tinha entendido. E ele chega para Jesus, como muitos de nós, cheio de autojustiça, e diz assim, Mateus 18, 21 e 22. Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes. Por que será que ele perguntou assim 7 vezes? Porque para os judeus 7 era o número da perfeição, o número da coisa completa. Perdoou 7 vezes, está perfeito. Os rabinos, inclusive, ensinavam que se devia perdoar até 3 vezes. Mas então Pedro, querendo ser melhor, até 7 vezes. E Jesus respondeu para ele, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Em outras palavras, seja o perdoador perpétuo. Seja o perdoador constante. Perdoe em todo o tempo. O exemplo maior do perdão está nas palavras de Jesus na cruz. Em Lucas 23, 34. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Aquelas pessoas não achavam que precisavam de perdão. Para muitas delas, Jesus era um criminoso. Para muitas delas, Jesus merecia aquela morte na cruz. Elas não achavam que precisavam de perdão. Mas perdoar é o que Jesus estava fazendo no Calvário. Nós hoje celebramos a ceia, lembrando o que Jesus fez por nós no Calvário. Perdoar é o que ele estava fazendo no Calvário. Então seja um perdoador. As pessoas precisam muito disso. E não custa nada. E ainda traz recompensa. Seja um perdoador. Quinto, seja um ajudador. A conversa de Deus com Moisés, em Êxodo 4, é um clássico. Era o tempo de libertar o povo judeu da escravidão no Egito. Deus escolheu Moisés para tirar o povo do Egito. Mas Moisés estava cheio de desculpas. Sabe quando Deus manda você fazer uma coisa e você não quer fazer? E você começa a dar desculpas? Não sei se você já viu aquele vídeo que anda rolando aí na internet, da menininha que tenta explicar para a mãe por que é que ela tomou sorvete. Quem já viu? Porque ela foi lá na sorveteria e a pessoa que estava com ela pediu sorvete. E ela falou para a moça da sorveteria, eu quero sorvete quente. Mas mãe, ela me deu sorvete gelado. Olha, eu não queria tomar sorvete gelado, mãe. Eu insisti que eu queria sorvete quente. Mas ela me deu sorvete gelado. E eu acabei tomando. Mas mãe, eu não queria. Eu queria sorvete quente. Mas ela não me deu sorvete quente. E a menina vai vários minutos falando sobre isso. Não é assim que a gente faz com Deus muitas vezes? A gente diz para Deus como é que tem que ser. Deus, eu não quero sorvete gelado, eu quero sorvete quente. Mas não tem sorvete quente. Deus, eu quero que seja assim, o assado. Ou então Deus fala, vai e faça isso. Não, eu não sou capaz, eu não consigo, eu não posso. Foi exatamente isso que Moisés fez. Olha as palavras de Moisés, vou repetir literalmente. Ele disse assim, primeiro ele disse assim, eles não vão me escutar. Como é que você sabe? Você não foi lá ainda. Você não fez o que Deus mandou, como é que você sabe que eles não vão lhe escutar? Eles não vão me escutar. É a primeira resposta dele, a primeira desculpa. Eu não faço isso, Senhor, porque eles não vão me escutar. Segundo, quando ele viu que não tinha jeito, ele falou assim, eu não sou um bom orador. Eu não sei falar. Mentiroso ainda por cima, né? Se ele estava falando com Deus, ele sabia falar. Mas o que ele queria dizer assim, eu não sei falar em público. O que também não era bem verdade, porque lá em Atos diz que Moisés era poderoso em palavras. E conhecia bem as ciências do Egito. Ele não queria mesmo, era fazer o que Deus estava mandando. Ele falou, eu sou gago. Ele começou a dar um monte de desculpa. Deus falou assim, peraí, não sou eu que faço o gago, não sou eu que faço o mudo, não sou eu que faço o que ouve. Vai lá, Moisés, faz o que eu estou lhe mandando. Mas ele não se contentou. Eu não sei falar. E finalmente ele diz assim, por favor, envia outra pessoa. Envia outro. Muitas vezes nós agimos assim também, não é?
Deus envia outro. Qualquer um, menos eu. Vários homens de Deus na Bíblia não usaram as mesmas palavras de Moisés, mas fizeram praticamente a mesma coisa, mandando que Deus. O único que eu me lembro que realmente falou, é isso mesmo, foi Isaías. Quando Deus falou, quem irá por nós? Quem enviarei, quem há de ir por nós? Ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Os outros foram grandes homens de Deus, mas tiveram seus momentos de fraqueza. Ou tentaram ajudar Deus de alguma maneira. Não é? Porque Deus não precisa de ajuda. Ele quer usar instrumentos, mas ele não precisa de ajuda. Aí o que Deus fez? Ele assegurou a Moisés a sua ajuda divina. Ele falou, eu vou fazer a minha parte. Sua parte é ir lá e falar. Tirar o povo do Egito. E a minha parte eu faço, Deus. Como Deus. Mas ele, vendo a insistência de Moisés, ele também deu Arão. Como um ajudador pessoal para realizar a tarefa. Arão era irmão de Moisés. Falou, já que você está insistindo tanto, você não está falando, então vou mandar seu irmão Arão. Moisés, você fala com ele e ele fala com o faraó. Gente, precisava disso tudo? Claro que não. Né? Mas já que você insiste, eu vou lhe dar Arão. E Deus deu um ajudador a Moisés. E o resultado foi o resgate da nação israelita. E a subsequente vida de Jesus Cristo ao mundo. Deus não vai deixar nenhum de nós sem ajuda. Vamos repetir isso. Diga, Deus não vai deixar nenhum de nós sem ajuda. Agora preste atenção, os ajudadores estão por aí, que Deus está mandando. Às vezes você não quer ouvir. Você não quer receber ajuda. Nós temos essa mania de ser autossuficientes. De achar que sabemos tudo e podemos tudo, não precisamos de ninguém. Não é verdade. Não é verdade. Você só está aqui porque pessoas passaram pela sua vida que o ajudaram. Sua mãe, seu pai, possivelmente, lá trocando as suas fraldas, amamentando você, lá, te dando alimento, trazendo roupa, colocando um teto, um abrigo sobre você. Se não foram seus pais, foram outras pessoas que Deus usou, seus professores que lhe ensinaram a ler e escrever. Como não precisamos de ajuda? Agora, Deus não vai deixar nenhum de nós sem ajuda. O livro de Neemias diz que o povo, quando voltou do cativeiro, eles reconstruíram a muralha em volta de Jerusalém. Mas havia forças opostas, que não queriam que o trabalho fosse feito. Havia oponentes, havia adversários. Mas as muralhas foram reconstruídas, apesar de enormes obstáculos. Uma das chaves para o sucesso deles é vista na expressão ao seu lado, que aparece 11 vezes no capítulo 3 de Neemias. Quando chegar em casa, lê esse capítulo. Aparece 11 vezes esta expressão, ao seu lado. Fulano estava trabalhando na reconstrução do muro e ao seu lado estava Ciclano. Ciclano estava trabalhando na reconstrução do muro e ao seu lado estava Beltrano. E assim sucessivamente. Ao seu lado. Veja que poder tem esta ajuda, ser um ajudador. O que aconteceu? Eles construíram o muro. Porque um ajudou ao outro. Um assumiu onde o outro deixou. Muitas mãos tornam o trabalho leve. E neste caso, esta ajuda, ela também criou comunhão. Eles estavam trabalhando todo o tempo juntos, criou comunhão. Também criou encorajamento, um encorajava o outro, um começava a ficar cansado, o outro encorajava, não, vamos mais um pouquinho, vamos lá, vamos em frente. Criou também segurança, porque a Bíblia diz que eles trabalhavam com a pá de pedreiro numa mão, e na outra mão eles tinham uma espada ou uma lança, por causa dos inimigos, daquelas forças opostas. Então isso criou segurança. E também criou fé, porque eles creram com Neemias que eles seriam capazes de terminar o muro. Parece que você não vai conseguir? Você vai se você tiver ajuda. As pessoas ao seu redor parecem estar afundando. Seja você um ajudador. Seja você um ajudador, amém? Agora, você não gosta de pessoas, você não aprecia pessoas que voluntariam em hospitais? Aqui na América há vários nomes para pessoas que se voluntariam em hospitais, né? Especialmente mulheres, pink ladies, né? As damas cor-de-rosa, grey ladies, as damas grisalhas, candy stripers, né? São pessoas que dão voluntariamente
do seu tempo para ajudar outros. Na nossa igreja nós temos um ministério chamado Feedmanship, em que pessoas vão visitar, pelo menos uma vez por mês, crianças que estão no Children's Hospital, hospedadas juntamente com suas famílias ali no Ronald McDonald House, para abençoar aquelas vidas. Vão lá voluntariamente, dão do seu tempo livremente, gratuitamente, para ir lá alimentar aquelas crianças, suas famílias, para também falar de Jesus a elas. Alguns dias atrás, algumas irmãs vieram me falar que gostariam de visitar hospitais. Vai lá, Children's Hospital, um dos melhores lugares para você ver o que é sofrimento e demonstrar o amor de Cristo, demonstrar o amor de Deus. E não precisa ser só no dia que vai lá o nosso pessoal fazer o ministério, mas você pode ir qualquer dia. Sempre haverá alguém lá precisando. Visite as pessoas. Também é tão grande, tão maravilhoso ver o mesmo espírito das nossas igrejas. Pessoas doando gratuitamente e generosamente do seu tempo, dos seus talentos e seus tesouros na obra de Deus. Eu agradeço a Deus pelos voluntários desta igreja. Pessoas que, como eu disse, dão do seu tempo. Sexta-feira nós estávamos aqui, ontem, depois da reunião das mulheres, eu disse aqui, estavam os irmãos aqui já trocando. Vocês notaram que hoje o computador saiu lá de trás e veio aqui para frente? Porque lá atrás, no dia que a igreja está assim cheia, as pessoas passam ali tropeçando quase no computador. Então resolveram mover o computador. Eu falei, vocês vão sofrer um pouco a bateria aqui, né? Mas eles toparam a parada. E outros irmãos ficaram aqui até tarde. Saí daqui, os irmãos ficaram trabalhando. Dando do seu tempo livremente. Outros dão também dos seus talentos. Estavam aqui alguns irmãos que sabem trabalhar essas coisas, trabalhando. E há vários aqui, enquanto esse culto está ocorrendo, há vários voluntários trabalhando lá em cima, na cozinha, trabalhando com as crianças, na projeção e tantas outras coisas. E pessoas também que dão do seu tesouro, que dão do seu dinheiro, porque creem, acreditam na obra de Deus e querem ser colaboradores na obra de Deus, tanto para abençoar esta igreja, como para abençoar os projetos que nós apoiamos em outras partes do mundo. Este é o caminho para a verdadeira alegria do serviço do nosso Senhor. É ser ajudadores. Sexto, seja um apoiador. Ok? Diga para alguém do seu lado, seja um apoiador. Os times de basquetebol são todos iguais. Não é verdade? Todos eles procuram contratar os melhores jogadores. Os jogadores, por sua vez, assinam contratos milionários. É assim todos os times de basquetebol do mundo. Não há diferença. Do you understand me? Ok, translate for apoiador, supporter. Entendeu? Em todos os times é igual. Em qualquer dia, qualquer time pode ganhar de qualquer outro. Porém, existe um fator que ajuda a ganhar mais jogos. Este fator é chamado, em inglês, home court advantage. Vantagem da quadra da casa. Vou explicar para você. Os times geralmente ganham a maioria dos jogos que são jogados em casa, diante dos seus torcedores. Isso acontece em parte no futebol brasileiro também, mas não é tão forte como no basquetebol. Certo? Agora, todas as quadras são do mesmo tamanho. As bolas são do mesmo tamanho e do mesmo peso. A rede, a cesta, está na mesma altura. Basicamente, não há nenhuma diferença em jogar em qualquer estádio. Pode ser jogado num como no outro, não há diferença. Mas os times ganham consistentemente quando jogam em frente dos seus torcedores, dos seus fãs, dos seus apoiadores, dos seus incentivadores. O apoiador é alguém que fica ao seu lado, alguém que torce por você rumo à vitória. É alguém que encoraja você, e parte como encorajador, mas que torce por você em direção à vitória. Eu vejo, por exemplo, muitos brasileiros novos chegando aqui dos Estados Unidos, e aí eu começo a ler lá dos grupos, tem muitos brasileiros que não querem que cheguem novos brasileiros. Então, cada informação errada. Essa semana mesmo o rapaz me ligou. Porque o amigo disse assim, assim, assim. Falei, seu amigo não sabe o que ele está falando, sinto muito lhe informar. Seu amigo não é contador, seu amigo não é advogado. Procure um advogado.
procure um contador. Cada caso, um caso. Caso é de contabilidade, procure um contador. Caso é de advocacia, imigração, procure um advogado. Seu amigo não sabe o que está falando. Porque tem brasileiros que fazem isso, infelizmente, na nossa comunidade, para prejudicar os outros, porque não querem competição. Não querem competição. O que há de brasileiros mudantes da Flórida para cá, para a Califórnia, porque lá a competição é, como diz o outro, animal. Não é? Porque não querem. Bons, nós somos cristãos, somos discípulos de Jesus. Nosso trabalho é esse, sabe? Existe poder na vantagem da quadra de casa. Vamos nos ajudar uns aos outros. Vamos ajudar as pessoas ao nosso redor. Lembre-se do nosso lema, pesca. O S aí é serviço, servir as pessoas. Eu fico feliz, porque esta semana, por exemplo, uma pessoa me ligou, lá da Flórida, está querendo vir para cá. E ela estava conversando comigo no Messenger, sem saber quem eu era. De repente, meu telefone toca. Algumas horas depois, era a mesma pessoa. Ela apertou, é da Igreja Batista? Eu falei, é. Ah, sabe por quê? Uma pessoa me passou o telefone da igreja, dizendo que você ajuda as pessoas. Eu falei, qual é o seu nome? Ela falou o nome, eu falei assim, eu estava conversando com você agora há pouco aí. Eu não sabia que era você, muito obrigado, você está me ajudando bastante. Mas eu fico feliz, porque nós, como comunidade cristã, somos chamados para isso, para servir. Isso é você ser um apoiador, sabe? É você ficar ao lado das pessoas, é você torcer pela vitória delas. É você fazer o que tiver ao seu alcance para que as pessoas sejam bem-sucedidas. Quando eu fui trazido por Deus para este país, Ele usou pessoas para me abençoar. E eu me sinto feliz de poder abençoar outros também. Eu me sinto feliz de poder ser útil. E isso é que nós estamos chamados. Quando os times recebem o apoio dos seus fãs, quando eles jogam na quadra, quando eles jogam em casa, eles alcançam a sua performance máxima. O pico da performance é quando eles jogam em casa. Eles ganham mais em frente dos seus fãs, dos seus torcedores, do que quando jogam fora. Agora, isso se aplica às nossas famílias também. Isso também serve para nossas famílias. Maridos e mulheres devem ser os maiores torcedores um do outro. Os pais também devem apoiar seus filhos. Você pode elogiar seus filhos até a grandeza. Os filhos precisam saber que seus maiores fãs são seus pais. Todo filho deveria saber disso, que seus maiores fãs são seus pais. Que diferença faria se todo mundo da família realmente apoiasse um ao outro? E a mesma coisa da igreja. A mesma coisa da igreja. Quando nós apoiamos uns aos outros, e fomos chamados para isso, para apoiar, para ajudar uns aos outros. Eu quero terminar dizendo, finalmente, seja um salvador. Aqui eu vou colocar entre aspas. Você pode salvar muitas coisas, mas eu estou me referindo especificamente a trazer pessoas perdidas a Jesus. Você se lembra da primeira ação de André, depois de encontrar-se com Jesus? A Bíblia diz em João 1, 41 e 42, a primeira coisa que André fez foi encontrar seu irmão Pedro, chamado então de Simão, e dizer-lhe, achamos o Messias, isto é, o Cristo, e ele o trouxe a Jesus. Ele o trouxe a Jesus. Trazer outra pessoa a Jesus é a maior obra do mundo. Jesus deixou os céus e veio à terra para reconciliar pessoas com Deus. Ele disse, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus nos instrui para trazer pessoas a Ele, do mandamento que nós chamamos de a grande comissão. Ele diz, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer todas as coisas que eu lhes ordenei. E eu estou com vocês todos os dias, até a consumação do século. Então pense naqueles que você conhece, que ainda não conhecem Jesus como seu Senhor e Salvador.
Você está aqui nesta noite possivelmente porque alguém pensou nisso a seu respeito. Porque alguém pensou em você e se importou de falar de Jesus para você. E você veio a conhecê-lo. Alguns de vocês, talvez, foram seus pais, que o levavam à escola dominical, desde pequenos, que lhes ensinaram a palavra de Deus. Alguns de vocês, talvez, não foi o pai, mas foi a mãe, ou vice-versa. Alguns de vocês, talvez, foi um amigo, que lhes falou de Jesus. No meu caso, foi um professor. Aliás, um aluno, que me levou a Jesus. Eu era o professor. Que me levou a Jesus, um casal, que me levou a Jesus. Não há nada mais importante do que isso. Porque quando você morrer, você não vai levar nada desta terra. Isso você já sabe, não é verdade? Se você sabe, diga bem. Se você não sabia, ficou sabendo agora, né? Mas há uma coisa que você vai poder levar para a eternidade. A única coisa que você pode levar são os amigos que você ganhou para Jesus. Porque eles vão estar com você na eternidade, amém? Eles vão estar com você lá por toda a eternidade, louvando e glorificando a Deus pela sua vida. E pelo fato de você ter-os trazido a conhecer Jesus. Eu vou louvar a Deus eternamente por aquele casal. Eu vou ser eternamente agradecido a Deus por aquele casal. Eu não fui criado no evangelho. Muita gente pensa que eu sou pastor, fui criado numa igreja evangélica. Não, não fui. Eu não fui. Mas alguém se importou comigo bastante para me levar a Jesus. Cada um de nós aqui tem um negócio, né? Cada um de nós aqui tem uma profissão, tem algo que você faz para sobreviver. Mas eu quero encorajar você nesta noite a entrar no negócio, entre aspas, de buscar trazer outros a Jesus. É o melhor negócio do mundo. É o único que dá recompensas eternas. E você não vai gastar um centavo para trazer alguém a Jesus. De todas as coisas que nós falamos aqui hoje, ou mencionamos esta noite, nenhuma é mais importante do que esta. E eu quero terminar. Queria que a gente orasse. Mas eu quero ler algo que alguém disse, que tem muito a ver com o que nós acabamos de dizer. As pessoas que fazem diferenças em nossas vidas não são as que têm mais dinheiro ou riqueza material. São as que se importam conosco. Inclina a sua cabeça, feche seus olhos. Hoje nós vimos 7 coisas que você pode se tornar para suprir as necessidades de outros e que não necessariamente custam um único centavo. E nós dissemos, torne-se um curador. Seja instrumento de cura. Nós hoje cantamos aqui que Jesus é a nossa cura. Seja instrumento de cura. Não seja um feridor. Segundo, seja um encorajador. As pessoas estão derrotadas. As pessoas são perdedores. As coloque mais para baixo. Não as jogue para baixo. Não aponte o erro. Ajude-as a levantar-se. Ajude-as a ser restauradas. Invista nas pessoas, mesmo quando ninguém mais quer investir. Terceiro, seja um ouvinte. Ouça, as pessoas precisam de alguém que lhes ouça. Que ouça seus problemas, suas histórias, suas necessidades. Quarto, seja um perdoador. Perdoe as pessoas porque elas precisam. E perdoe as pessoas porque você precisa. Perdoe aqueles que lhe machucaram de propósito. Perdoe seus pais que porventura falharam com você. Quinto, seja um ajudador, como Arão foi para Moisés. Moisés até tinha condições, mas ele pediu um ajudador e Deus mandou. Seja um apoiador, alguém que torce pelo sucesso do outro. Alguém que torce pelo sucesso do seu irmão e que apoia esse irmão e torce por ele até a vitória. A sua família, seja um apoiador. Da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, dos seus pais, vocês que são filhos. E seja um salvador. Traga alguém a Jesus. Seja um instrumento de salvação.
Você não pode salvar, só Jesus Cristo salva, mas você pode ser um instrumento da salvação. E é interessante que Judas, lá no seu livro, ele fala que nós salvamos uma pessoa quando nós a livramos do fogo, do inferno. Com a sua cabeça baixada, seus olhos fechados, quero que você peça a Deus nessa noite que capacite você, que você assuma um compromisso com Deus de ser cada uma destas 7 coisas que nós mencionamos aqui nesta noite. De ser um salvador, de ser um instrumento para trazer pessoas a Jesus. De ser um apoiador. De ser um ajudador. De ser um perdoador. De ser ouvinte. De ser encorajador. E de ser curador. E talvez nesta noite que você está aqui, você ainda também não teve um encontro com Jesus Cristo. Você ainda não conhece Jesus como seu Senhor e Salvador. Talvez você ainda não o aceitou como seu Senhor e Salvador. E não há coisa melhor que você possa fazer na sua vida, não há decisão melhor do que receber a Jesus como seu único Senhor e Salvador. E se alguém aqui nesta noite que quer entregar a sua vida a Jesus, aí onde você está sentado, levante a sua mão apenas para que a gente possa saber. Nós queremos orar com você nesta noite. Se alguém que quer entregar sua vida e receber a Jesus como seu Senhor e Salvador, levante a sua mão. Queremos orar com você. Espero que aqui todos já tenham feito esta decisão. Agora eu quero orar com você. Senhor, nós ouvimos a Tua palavra e ela nos dá aí 7 características que todos nós podemos desenvolver. E que não nos custam praticamente nada. Que não nos custam, muitas vezes, nem sequer um centavo. E são características que todos nós, sem exceção, podemos desenvolver. Por isso, Senhor, ajuda-nos a nos tornarmos curadores, a levar cura, Senhor, aos feridos. Ajuda-nos a fazer como aquele samaritano que, quando viu o seu próximo, não lhe importou se ele era o nacional, se ele era o imigrante, não lhe importou se ele era legal ou ilegal, não lhe importou se ele era branco ou preto, não lhe importou se ele era judeu ou samaritano ou gentio, mas ele foi lá, teve piedade dele e o ajudou, e o curou. Senhor, ajuda-nos também a ser encorajadores como Barnabé, que quando até mesmo Paulo já não acreditava em João Marcos por causa do seu fracasso, ele acreditou naquele moço, investiu nele, encorajou, e ele se tornou um grande homem de Deus. E o próprio Paulo, anos mais tarde, reconheceu isso. Ajuda-nos a ser encorajadores. Em vez de ficar apontando as pessoas onde estão os seus erros, possamos encorajá-los a fazer melhor, a tentar de novo. Senhor, ajuda-nos a ser ouvintes. Quantas pessoas hoje não têm quem as ouça? Possamos ser ouvintes. Possamos entender que o maior segredo da comunicação não é falar, mas é ouvir. Possamos aprender a ouvir. A Tua palavra diz, inclusive, que responder antes de ouvir é estutícia. É tolice. Possamos aprender a ouvir as pessoas. E não apenas a sua voz, mas os seus sentimentos, seus corações, suas emoções. Tentando entendê-las e nos tornando instrumentos Deus para abençoá-las. Ajuda-nos, Senhor, a ser perdoadores. Ajuda-nos a entender que quando guardamos o rancor, o ressentimento, nós somos, na verdade, os que mais sofrem. Ajuda-nos a perdoar, porque as pessoas precisam do nosso perdão. E descobrimos que quando perdoamos alguém, um prisioneiro é libertado, e este prisioneiro somos nós mesmos. Ajuda-nos a perdoá-los, porque nós precisamos disso. Não importa se eles nos fizeram de propósito. Ajuda-nos a perdoar nossos pais também, perdoar nossos filhos, perdoar nossos irmãos em Cristo. Ajuda-nos também a ser ajudadores, como Arão foi para seu irmão. Deus, Tu não nos vais deixar, nenhum de nós, sem ajuda.
Provê, Senhor, ajuda. Que necessitamos, mas ajuda-nos também a ser ajudadores. Ajuda-nos a ajudar outros. Que possamos, como no livro de Neemias, estar ao lado das pessoas e nos ajudar uns aos outros. Porque isso traz comunhão, encorajamento, segurança e fé. Ajuda-nos também a ser apoiadores, fãs, torcedores, e a torcer, Senhor, pelas pessoas ao nosso redor. Torcer pelas pessoas da nossa família, marido, mulher, filhos, pais. Ajuda a torcer por nossos irmãos em Cristo, Senhor. E ajuda o Senhor a ser salvadores, a ser teus instrumentos para trazer outros a Ti, Senhor. Quando André trouxe seu irmão Simão a Ti, ele jamais imaginava o que Tu ias fazer na vida de Simão. E hoje, quando nós lemos a Bíblia, nós vemos o grande apóstolo Pedro e vemos que era aquele irmão que André trouxe a Jesus. Ajuda-nos também a trazer as pessoas a Jesus. É a maior obra que nós podemos fazer neste mundo. E a única coisa que nós faremos neste mundo que poderemos levar conosco para o céu são as vidas que ganharmos para Jesus. Ajuda-nos a fazer isso, Senhor. Ajuda-nos a nos importarmos com as pessoas. Ajuda-nos a lembrar que a maioria dessas coisas que nós mencionamos, não precisamos gastar nada. Não precisamos gastar, não precisamos investir dinheiro. Mas o nosso tempo, os nossos talentos, os recursos, as informações que nós temos para abençoar, Senhor. Para abençoar vidas. Ajuda-nos a ser teus instrumentos. Assim como nos tens abençoado, nós possamos ser instrumentos teus para abençoar a outros. É a nossa oração em nome de Jesus. E a igreja diz? Amém.